Tudo bem com vocês? Só dê um feedback para mim aí a respeito do meu som e do meu vídeo, só para eu saber que vocês estão compreendendo aí o que eu estou dizendo e o que eu estou passando. Então, chegamos aqui no nosso terceiro dia, né, de semana acadêmica da Engenharia Civil e Arquitetura da Unifates, sendo o primeiro dia uma fala institucional sobre educação empreendedora e ontem nós tivemos mais duas palestras bastante interessantes com o arquiteto Gregory comentando sobre o início de carreira e na sequência o engenheiro Anderson Ortiz falando sobre novas soluções, né, apresentando seus produtos. Então, foi muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante das palestras de hoje. Alguns recadinhos, né, antes de passar a palavra para a nossa palestrante. Né? Então, novamente, né, nós vamos um recado agora exclusivamente para os nossos alunos. Né? Vou passar ao final nas nossas redes sociais ali, e no nosso aplicativo de ensino, a chamada, né, ao final de cada palestra, da mesma forma que foi feito. Não se esqueçam de, a partir de amanhã, postarem o relatório, né, geral, até o dia 18, né, é o nosso prazo limite. Né, eu vou pedir para vocês deixarem os seus nomes aí nos comentários em cada uma das palestras que ocorrerem. Beleza? Para o nosso controle depois de organização. Então, agora, nesse momento, eu vou passar a palavra para a arquiteta Larissa Gimenez, né? Ela é do grupo do FF, Frasílio, né? Do grupo Frasílio ali, onde ela vai transmitir um pouco do que ela conhece sobre digitalização do canteiro de obras, utilizando novas tecnologias que nós temos aí entrando no mercado cada vez com maior força. Então, tá tudo certo, eu acho que eu fiz um negocinho aqui e retornei, só me dei um retorno aí, que eu saí sem querer e não sei como é que tá a transmissão agora nesse momento. Só retornem aí no chat que eu acho que eu fiz tive um pequeno problema aqui. Caiu? Voltou? Como é que tá? Boa noite. Pessoal, eu acredito que tenha retornado. Ah, beleza, tá top, filé. Então, vamos seguir em frente. Então, eu vou passar a palavra agora sim, vou passar a palavra para a nossa palestrante, a arquiteta Larissa Gimenez, para ela fazer o uso da palavra, se apresentar e falar sobre o tema proposto. Larissa, é com você agora. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Perfeito. Primeiramente, boa noite, pessoal. Muito prazer. Já vou começar a minha apresentação, mas antes disso, queria dar só alguns recadinhos. Combinei aqui com o Arthur, hoje, como eu só estou com uma tela, não consigo acompanhar as mensagens de vocês. Então, eu vou fazendo a apresentação, vou falar de algumas soluções, vou falar, inclusive, do processo, né, de digitalização do canteiro de obras. Então, vocês podem ir mandando no chat durante esse período ou guardando as perguntinhas, e nos últimos 15 minutos eu retomo para abrir espaço para as dúvidas e a gente poder discutir um pouquinho, tá bom? Então, vou começar a compartilhar minha tela. Qualquer coisa você me avisa, tá, Arthur? Tudo bem. Tudo certo por aqui? Ô, Larissa, tá tudo certo, já está compartilhado, pode prosseguir. Perfeito, obrigada pelo apoio, Arthur. Bom, pessoal, acho que vocês já sabem o tema da minha palestra. A gente vai falar um pouco dessa digitalização do canteiro de obras, que tem se tornado cada vez mais presente nas obras, principalmente agora, né, com algumas novidades aí do mercado que eu vou falar para vocês a respeito.
Bom, antes de tudo, me apresentando, meu nome é Larissa Gimenez, como o Arthur bem pontuou aí no começo. Eu faço parte, né, do time da FF Solutions, no time técnico, mais especificamente no time de especialista em edificações. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, e os meus softwares de maior domínio aí seriam o Revit, o Navis, o Recap e o BIM 360. Depois, no finalzinho, a gente pode abrir espaço para falar um pouquinho sobre eles. Bom, só fazer um overview bem rapidinho para vocês, né, sobre a empresa que eu estou representando aqui, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, até porque nós fazemos bastante eventos bacanas, vocês podem consultar materiais, watch news, ler algum dos nossos e-books. Então, para que vocês conheçam um pouquinho da empresa, nós estamos há 25 anos no mercado de tecnologia. Nós sempre trabalhamos aí com soluções para o mercado de AEC, que é arquitetura, engenharia e construção civil. Além disso, nós atendemos alguns clientes importantes em território nacional, principalmente para a implantação do processo BIM. Então, vai além de treinamento, de consultoria, atualização do parque tecnológico. A gente também trabalha com manual BIM, trabalha também com PEB, a padronização da documentação, das bibliotecas. Então, todo esse processo, né, de mudança para o BIM, a gente pode discutir também um pouquinho lá no final, se vocês tiverem dúvidas, inclusive sobre a implantação em algumas dessas empresas. E para falar um pouquinho do nosso time, é um time bem diversificado. Nós contamos com especialistas em infraestrutura e edificações, especialistas em planejamento. O nosso time técnico já recebeu mais de 10 prêmios em destaque técnico, inclusive temos aí uma grande vantagem em destaque com a própria Autodesk. 17 mil horas de consultoria realizadas, mais de 1.300 clientes, mais de 4 mil profissionais capacitados. E para começar a falar da digitalização do canteiro de obras, eu vou falar bem superficialmente do BIM, para vocês entenderem, né, a importância de você ter atrelado ao seu processo e por que isso envolve o BIM. Primeira coisa, eu acho que grande parte de vocês já sabe o que significa, mas BIM é uma sigla. É uma sigla que significa Build Information Modeling, que seria a modelagem da informação da construção. BIM nada mais é do que um processo, né, uma metodologia. E ela vai ser aí um conjunto de políticas, processos e tecnologias que vão estar atreladas à elaboração do projeto em todo o ciclo de vida do empreendimento. E a gente vai voltar a falar sobre esse ciclo de vida e todas essas etapas de projeto mais para frente. O processo BIM, ele está, então, desde a concepção até a etapa de projeto, a construção, e ele engloba a parte de manutenção e operação do empreendimento. E esses 4 pilares que a gente tem aqui no círculo vão aparecer também na nossa solução de digitalização do canteiro de obras. Pensando ainda nesse processo, a gente sempre que for falar que um software é BIM, é um software que vai nos entregar o projeto, a parte de análise, visualização e documentação. Além disso, quando a gente está falando de BIM, a gente está falando não só de um elemento volumétrico, mas a gente também está falando de um cadastro de informações. Tudo que ele é visualmente aparente, ele na verdade também é composto por um banco de dados. Ou seja, uma janela no meu projeto não é só uma janela. Ela tem informações de quantificação e informações também de tabelas de normas que eu preciso seguir a partir de padronização do meu processo nacional. Se vocês também tiverem dúvidas sobre normas ABNT, padronização, inclusive de nomenclatura e como trabalhar isso na metodologia BIM, a gente pode falar mais para frente também. Pensando um pouquinho, né, do porquê essa movimentação se tornou tão grande, principalmente em território nacional, a gente entende aí que a partir do decreto, né, da oficialização de que seria obrigatório todas as obras públicas serem em BIM, a gente começou uma movimentação tanto do setor público quanto do privado, que atendiam a essas obras. O setor privado, ele já tinha uma movimentação por querer realmente se atualizar, e o setor público, ele se tornou obrigado a ter essas normas atendidas. Para 2021, a gente já vai ter aí a obrigatoriedade para programas de projeto. Em 2024, a gente tem a obrigatoriedade na parte de planejamento.
e para 2028 para a questão de manutenção e operação dessas obras. O decreto ele foi assinado em 2018, em agosto de 2018, pelo antigo presidente. E se vocês quiserem saber também um pouquinho mais, no nosso blog da FF, vocês podem consultar alguns artigos. A gente fez ali um levantamento de tudo que teria de mudança, de tudo que teria de novidade, então fica mais fácil também para vocês se atualizarem a respeito. E vamos começar a falar então da digitalização do canteiro de obras. Conforme eu vou falando para vocês sobre o processo, eu faço alguns links também com a metodologia BIM atrelada a esse processo de digitalização. Primeira coisa, para ter uma digitalização do canteiro, a gente precisa entender que é essencial a democratização do BIM dentro da empresa ou desse ambiente. O primeiro passo para a democratização do BIM é a captura da realidade, onde se tem tanto o levantamento cadastral das informações, quanto em etapa de acompanhamento de obra. A próxima etapa seria a capacitação BIM. Então, é necessário você pegar todas essas informações levantadas, fazer o tratamento dos dados, então, modelagem, pensando em etapa de planejamento, e o acompanhamento do uso do modelo 4D, que vem a ser o planejamento da obra. Como último pilar, a gente tem, então, essa digitalização do canteiro. A digitalização, ela vai permitir ali o acesso sempre à última versão do documento, a abertura de ocorrências em campo e a digitalização de fichas de verificação. E agora eu vou começar a falar para vocês separadamente sobre esses pilares e como que ele foi feito. Lembrando que a digitalização do canteiro de obras que eu estou especificando para vocês, ela já foi implantada em alguns dos nossos clientes. Então, foi um processo que nós vimos que dava certo, que seria o melhor caminho. Porém, a gente também abre para discussões a respeito de como foi esse processo e vocês também podem consultar alguns cases de sucesso dentro da nossa plataforma. Primeiro passo, a captura da realidade. A gente está falando aqui na captura da realidade a partir de laser scan ou até de drones. Essa captura, ela pode ser feita tanto em etapa preliminar, para você fazer um as-built do empreendimento, do projeto, ou até um retrofit. Às vezes existe uma parte edificada e você precisa fazer um projeto a partir dela. Eu vou colocar para vocês aqui um videozinho. Enquanto isso, eu vou falando sobre esse processo para vocês. Então, o primeiro passo é você fazer essa captura. Essa captura, ela pode ser feita pelo laser scan ou pelo drone, depende da sua solução. Hoje em dia, já existem empresas especializadas nesse processo em específico, em fazer a captura. Depois de fazer essa captura, é necessário levar todas essas informações para um software, onde você vai trabalhar a nuvem de pontos. A nuvem de pontos, basicamente, elas são vários pixels que você consegue controlar dentro do software qual é a precisão dessa informação, se a captura realmente está bacana e se ela pode ser usada em etapa de projeto. Quando você faz pelo laser scan, você tem uma captura em 360 a partir do ponto que o laser scan foi colocado. Essas informações, elas são agrupadas e transformadas nessa nuvem de pontos. E a partir desse momento, ela pode ser usada em etapa de criação e desenvolvimento do projeto. No vídeo aqui, ele vai mostrar, então, as duas soluções sendo usadas. A captura, sendo usada em etapa de acompanhamento de obra, ela pode ser usada diariamente. Isso, inclusive, vai te ajudar a acompanhar o que está sendo construído e cada trecho da construção, inclusive para verificar se está de acordo com o que foi planejado. Depois de fazer essa verificação, você pode trabalhar também a partir de modelagem. No exemplo que ele mostra aqui para a gente, ele está mostrando a criação sendo feita no Revit. Esse modelo de nuvem de pontos, ele é uma base para você recriar o projeto e a partir dessa nuvem de pontos você consegue entender, onde seria a parede, onde seria o limite do ambiente, onde seria a via, onde tem uma árvore, onde tem uma janela, informações complementares do seu projeto, inclusive visualmente também. Depois de você pegar essas informações, então lembrando, ela pode ser capturada tanto em etapa de anteprojeto, quando eu quero começar o meu projeto,
quanto para acompanhar a obra que ela já está acontecendo. Então, nesses dois cenários, a captura da realidade vai ser importante no meu processo. Na hora de modelar, eu posso modelar a partir dessas informações da nuvem de pontos. Essas informações, ela tem uma precisão muito boa, mas claro que você pode conferir o nível de precisão e o quanto a qualidade do seu modelo de nuvem de pontos está bacana dentro da própria solução. A solução para nuvem de pontos é o Recap Pro. Para falar um pouquinho dessa modelagem, a gente vai pensar sempre em softwares BIM que vão atrelar as informações que eu tenho que cadastrar. Então, dentro de um modelo tridimensional, eu tenho informações atreladas à minha janela, à minha parede, à minha vidraça. Mas, além disso, eu preciso modelar esse edifício pensando na minha etapa de planejamento. E como seria isso, né? Qual tipo de informação ou cuidado eu preciso me atentar? Um exemplo bem simples sobre o planejamento seria, por exemplo, eu tenho esse predinho, né, aqui do lado direito, e que ele tem um pilar que vai desde a fundação até a cobertura. Esse pilar é um pilar que eu poderia desenhar unicamente, conectar de um nível ao outro. Visualmente, ele parece a mesma coisa. Porém, quando eu for modelar pensando no planejamento, eu tenho que fazer esse pilar seccionado. Então, eu vou fazer ele andar por andar. Por quê? Esse pilar, ele vai ser construído, né, efetivamente, de forma separada, né, andar por andar. E quando eu for planejar o passo a passo de construção desse empreendimento, eu vou conectar o que está sendo construído com a data e horário, ou até com trecho. Então, se eu faço o pilar de forma separada, eu conecto aquele pilar aquela semana, o próximo a próxima semana, e assim por diante. Isso também vai ser refletido nas paredes, nas vigas, nas lajes e todas as informações que eu tenho dentro do meu projeto, de acordo com o que for ser construído. Então, quando a gente fala de uma modelagem para planejamento, a gente está pensando em uma modelagem muito parecida ali com o que for ser construído em etapa de construção do empreendimento. O Revit, que é o software que eu estou falando um pouquinho para vocês, né, na etapa de modelagem, dentro dele é possível criar tanto a arquitetura, quanto a estrutura, quanto o MP. O MP é toda a parte de sistemas, elétrica, hidráulica e ar-condicionado. Além de ter essas disciplinas dentro de um software, eu também consigo trabalhar colaborativamente no mesmo projeto. Eu vou mostrar para vocês agora um videozinho desse processo acontecendo e como que seria cada uma dessas etapas. Aqui a gente tem dois projetos acontecendo e como que eles são feitos desde o início. Então, existem as etapas preliminares, né, que eu vou estudar ali todo o entorno, né, o contexto urbano desse projeto. Aqui a gente vê um pouco do drone, a captura desse local. Então, a gente tem ali o ambiente que vai ser construído, a nuvem de pontos. E a partir do momento que eu tenho esse ambiente, eu posso trabalhar em um software ali a parte de infraestrutura. Nesse caso, foi criada a via, foi criada ali a volumetria dos edifícios. Eu posso trabalhar tanto a parte de drenagem, escoamento de água, parte mais de saneamento, quanto também informações de mobiliário urbano e até mesmo acrescentar a parte de estacionamento. Aqui a gente está vendo, então, o Format. O Format, ele é só volumétrico, eu estou fazendo uma representação do que seria o edifício para entender a melhor solução. E dentro do Insight, eu consigo verificar informações de análise solar. Entrada de luz, qual seria a melhor solução para o meu projeto. Agora, dentro do Revit, eu consigo mudar as informações que foram previstas no Format para realmente um modelo de projeto. Então, eu consigo detalhar esse projeto, sendo um projeto executivo, até para eu criar as minhas pranchas de apresentação. Dentro do Revit ainda temos a parte de estrutura e também vamos ver a representação de MP. Aqui, por exemplo, a gente vê um pouquinho do ar-condicionado. Depois de todas as disciplinas modeladas, a gente consegue pegar esse empreendimento criado no Revit e inserir dentro do projeto do InfraWorks. Dentro do Civil 3D é possível criar toda a parte de percurso do seu veículo que vai percorrer esse trecho, mas também criar a parte de estacionamento, pensando inclusive no tamanho das vagas, qual que é o ângulo, quilômetro por hora.
Aqui a gente ainda está vendo um pouquinho do InfraWorks. E depois do primeiro projeto, vamos começar a visualizar o processo para a criação do segundo, que seria um hospital. O mesmo processo se repete, a gente já tem a captura da realidade, então a gente já sabe como é essa volumetria de topografia, podemos recriar o projeto dentro do Format volumetricamente, depois o projeto executivo no Revit. Depois a gente ainda consegue trabalhar dentro do Navisworks as etapas de planejamento da obra. Dentro do Navis, eu também consigo verificar as detecções de interferências entre disciplinas, por exemplo, entre estrutura e ar-condicionado. Ele vai mostrar todas as informações que precisam ser corrigidas, que é também dentro do Navisworks que eu faço o planejamento da construção, o que vai acontecer em cada etapa de projeto. O Navisworks ele pode ser usado tanto para projetos de edificações quanto para projetos de infraestrutura. Então, todo esse contexto desse exemplo de projeto que eu trouxe para vocês, ele pode ser visualizado dentro do nosso Navis. Todos esses softwares, eles estão dentro da EC Collection, que é uma coleção da Autodesk. Ela é composta por mais de 26 softwares e, apesar de ser muito, não é esperado que vocês usem todos. É legal que cada um deles, principalmente nesse vídeo, a gente consegue ilustrar de uma forma muito simples aonde pode ser usado. E existem profissionais que vão trabalhar na parte de infraestrutura, profissionais que vão trabalhar na parte de contextos urbanos, profissionais que vão trabalhar na parte de projeto, e ainda profissionais de arquitetura, estrutura e de sistemas. Agora eu vou começar a falar para vocês sobre o último software que eu mostrei ali no nosso último vídeo, que é o Navisworks. Então, lembrando, a gente faz uma modelagem pensando no planejamento da obra. O acompanhamento do modelo 4D, ele fala exatamente sobre isso, que é a simulação 4D do meu empreendimento. É quando eu vou conectar o modelo tridimensional com a etapa de tempo em si, né? A etapa que ele vai acontecer. Aqui eu tenho o que eu chamo de modelo federado. E o que é isso? O meu modelo federado é uma composição do projeto arquitetônico, do projeto estrutural, do projeto de instalações e do projeto de ar-condicionado. Às vezes até ali a questão de informações topográficas também compõe esse meu modelo. Cada projeto é feito separadamente? Sim, normalmente é o que acontece. Cada um tem sua conexão um com o outro, mas eles são arquivos separados. E a gente cria um modelo federado, que é a conexão, né? A junção de todas essas disciplinas. A partir desse modelo federado, eu consigo criar algumas dinâmicas dentro do Navisworks. A primeira delas seria a quantificação. Apesar de no Revit ser possível quantificar os elementos, por exemplo, com quantidades, com volume, com área, com precificação, eu tenho os elementos de forma mais separada. E quando eu falo de uma quantificação dentro do Navisworks, eu consigo atrelar serviços às informações, como, por exemplo, eu posso fazer uma quantificação de parede lá dentro do meu Revit. Ele vai me dar ali, por exemplo, o metro quadrado da parede. Quando eu trouxer essa informação para dentro do Navis, eu consigo atrelar esse metro quadrado de parede, o meu empreiteiro, o meu mestre de obra, a tinta que eu vou usar, o acabamento que eu vou ter nessa parede, todos os materiais e serviços que compõem a criação de uma parede. Então, eu consigo extrair e criar relatórios de quantificação muito mais avançados. Eu também tenho, como a gente viu no vídeo anterior, a detecção de interferências. Pensando aqui que eu tenho, nesse exemplo, 4 disciplinas diferentes, é super importante eu verificar se as disciplinas estão coerentes e se eu não tenho informações tendo interferência. Por exemplo, o ar-condicionado, ele é super robusto, né? É muito fácil que ele ocupe ali o espaço do forro de uma luminária, ou que ele ocupe um espaço maior ali dentro do shaft. Então, é importante a gente fazer essa verificação para a gente entender ali a compatibilização do projeto, se ela está de acordo. A etapa de detecção de interferência, ela pode ser feita em etapa de projeto. Enquanto você está fazendo o projeto, ela já pode ser verificada. Já a etapa de simulação 4D e 5D, ela precisa ser feita, ou pelo menos ser feita novamente, quando está finalizado o nosso projeto.
Isso porque eu vou pegar o meu projeto completo, com todas as disciplinas, o meu modelo federado, e conectar com o tempo de obra. É legal a gente fazer essa conexão de acordo com o nome também, para manter uma padronização. Por exemplo, fundações, pilar térreo, pilar pavio 1 e assim por diante. Dentro do Naves, eu consigo, inclusive, trazer cronogramas de softwares do mercado. Alguns dos softwares, né, de planejamento, de cronograma, seria, por exemplo, o Project, o Primavera, o próprio Excel. Trazendo essas informações para dentro do Naves, eu consigo conectar com o meu modelo 3D. E, por fim, nós temos, então, o acompanhamento e fiscalização do canteiro. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que o recap ele poderia ser usado também em etapa de acompanhamento de obra? Dentro do Naves, eu consigo trazer essa minha nuvem de pontos, que é o meu arquivo RCP, e consigo comparar com o meu arquivo. Então, eu consigo até fazer uma detecção de interferência do acompanhamento de obra com o meu modelo projetado. Aqui é um videozinho ilustrando para vocês como essa simulação acontece dentro do Naves. Eu vou só voltar aqui para dar uma diquinha para vocês enquanto vocês vão vendo o vídeo. Tudo que vocês verem começando em verde é porque tá começando dentro do prazo. Tudo que tiver começando em vermelho é que já está começando atrasado. Que a gente tem alguns pilares da fundação. Aqui em cima a gente tem o tempo rolando, então esse pilar, essa viga, esse arco está acontecendo na semana tal, no dia tal, e ele vai caminhando. Ela está um pouquinho acelerada, né, para a gente conseguir ver todo o processo, mas esse acompanhamento, a simulação, né, ela vai ser feita antes da obra acontecer, mas enquanto a obra está acontecendo, eu consigo ir atualizando as informações, até para ver o impacto que eu vou ter dessa obra, de tudo que está começando com atraso. O atraso, claro, ele pode ser feito por algum problema, ele pode acontecer por algum problema de obra, ou até por tempo, informações que a gente não consegue controlar. Até então, a gente ter a finalização da obra e o nosso modelo final. Então, a simulação ela pode ser feita antes da construção e em etapas de acompanhamento da nossa obra. Agora, pegando tudo que a gente fez até agora, nós temos lá a captura da realidade, inclusive em acompanhamento da obra, nós temos a recriação, né, desse modelo, então nós temos o modelo para planejamento lá feito no Revit, temos a etapa de acompanhamento feito no Naves, e a partir de agora, a gente precisa então de uma plataforma para colocar essas informações e começar a pensar nessa digitalização do canteiro de obras. Nós vamos falar então do BIM 360. O BIM 360 ele também é um produto da Autodesk e ele é uma plataforma que vai conectar aí equipes e dados de projeto em tempo real. É uma plataforma online, você pode acessá-la pelo browser, qualquer navegador que você tenha no seu computador, também pode ser acessada pelo tablet ou pelo dispositivo móvel. Essa plataforma ela tem alguns módulos, o Docs, o Design, o Coordinate e o Build. E mais especificamente para a gente falar de digitalização do canteiro de obras, a gente vai falar do módulo Docs e do Build. Para vocês entenderem um pouco de cada módulo, o Docs ele é a base de todos os outros. Então, tudo que o Docs tem, os outros têm com um plus a mais. Então, o Design tem o Docs dentro deles, o Coordinate tem o Docs e o Build também tem o Docs dentro dele. Vou falar para vocês um pouquinho do que tem dentro do Docs e qual a importância nessa digitalização. E depois a gente já vai falar em especificações do Build. Entendendo um pouquinho desse ambiente, pensando que é um ambiente online. Essa minha fonte de armazenamento, ela é composta por 3 pilares. O primeiro é o Forge, onde eu posso automatizar e programar ali algumas novidades ou até melhorias dentro desse meu ambiente. A parte de dados de projeto e a parte de análises. Então, todas as informações que eu desenvolvo, crio, abasteço dentro do BIM 360, eu consigo verificá-las dentro de uma aba. E isso eu vou falar para vocês mais para frente também. Além disso, eu mostrei para vocês um vídeo que falava sobre... Eu sou um carro bem rápido aqui. Eu mostrei um vídeo para vocês sobre os produtos da EC Collection, né, que é uma coleção da Autodesk com vários softwares.
todos os softwares da EC, eu consigo mandar os arquivos aqui para dentro, e o legal é que eu consigo visualizá-los, né? Eu consigo abrir esses arquivos. Eu também vou conseguir visualizar e abrir arquivos como PDF, arquivos de foto, arquivos de Excel, de PowerPoint, apresentações e alguns outros arquivos, como, por exemplo, IFC. Existem algumas restrições, eu posso, claro, colocar o arquivo aqui dentro, e a única restrição seria do que eu posso realmente visualizar ou não. Mas isso eu vou mostrar para vocês também, como é feita essa visualização. Aqui a partezinha de Ford, né, que é essa automatização, eu posso automatizar coisas como, por exemplo, custo, fornecedor, cronograma, relacionada a esse custo em geral. Posso automatizar informações que eu tenho dentro do BIM 360 para a realidade virtual, também para a questão de dados que eu quero extrair e abastecer como fontes, por exemplo, dentro do Power BI. E, por fim, eu tenho, então, um ambiente que eu vou usar para todas as etapas de projeto. Lembra lá no começo, quando eu falei que o BIM, ele incluía todas as etapas, desde pré-construção, o entendimento do projeto, etapa de construção, até a manutenção e operação? O BIM 360 vai atender todas essas etapas de projeto. Então, a gente está falando de etapa de design de projeto, etapa de pré-construção, que seria detectar as interferências, fazer as coordenações e planejamento da obra, a então construção do nosso empreendimento, e o pós-obra, que é a parte de manutenção e operação do nosso empreendimento. Agora, entendendo um pouquinho do ambiente do BIM 360 Docs, ele é um repositório, né, em nuvem, isso acho que ficou mais fácil de entender, e ele é baseado no conceito de CDE, que é um ambiente de colaboração e disponibilização da informação. Dentro desse ambiente, eu consigo publicar vários tipos de arquivos, consigo visualizar, que é essa imagenzinha do prédio que a gente está vendo aqui mais na frente. Eu consigo compartilhar as informações. Todo mundo que está dentro desse projeto vai conseguir visualizar as informações aqui dentro. Consigo, inclusive, trabalhar ali com permissionamentos diferentes para tipos e funções de pessoas diferentes dentro de um único projeto. Aqui eu consigo ter, então, controle de todos os documentos que compõem o meu projeto. Pode até ser um contrato, uma planilha de planejamento, uma lista de custos ou o projeto em si. Eu também tenho um controle de versionamento e tipos de arquivos diferentes. O versionamento, sempre que eu atualizo um documento com o mesmo nome, ele vai receber um versionamento novo. Vou mostrar para vocês também como que é visualizado isso dentro do BIM 360. Além disso, eu tenho como um todo o gerenciamento de todos os documentos aqui dentro, sejam documentos de projeto, sejam documentos contratuais. Isso, inclusive, nos facilita centralizar todas as informações em um único lugar, manter um ambiente online e ainda em um ambiente sem limite de espaço. Um detalhe ali muito importante para a digitalização é que esse acesso ele pode ser sincronizado offline por dispositivos móveis. Vai ser super importante. Os documentos, em geral, eles não são só documentos visuais, né? O documento, ele possui ali alguns atributos, né? Informações específicas de cada projeto, peculiaridades de cada documento. Essas informações, esses atributos, alguns são carregados automaticamente quando eu carrego o documento nesse ambiente online, e alguns outros eu preciso cadastrar, ou eu posso, inclusive, criar atributos customizáveis e cadastrar dentro dos meus documentos. Eu consigo, inclusive, mover os documentos entre pastas, até porque eu posso criar um projeto dentro da pasta de projeto de arquitetura e, a partir de determinado momento, mudar esse documento para a pasta de aprovados, projetos de arquitetura. Essa movimentação ela também pode acontecer por status do documento e varia de empresa para empresa e qual a dinâmica que ela empregou dentro do seu projeto, o seu workflow de trabalho. Aqui a gente consegue visualizar todos esses atributos cadastrados automaticamente ou os atributos customizáveis, consigo, inclusive, editar novos atributos. Eu consigo criar marcações, revisões e problemas dentro dos meus documentos, ou seja, se eu tenho um projeto em que eu já verifiquei ali que ele tem
3 informações a serem corrigidas. Talvez o ar-condicionado precisa subir 5 centímetros, talvez a luminária precise estar centralizada no forro. Informações específicas, ou até a aprovação do meu cliente para o meu projeto, eu posso fazer dentro do BIM 360, por 2 ferramentas. A primeira, que é o processo de revisão, em que eu envio para alguém aprovar N documentos, podem ser 1, 2 ou quantos forem necessários, ou eu já posso abrir um problema para essa pessoa corrigir. E algo muito legal dos problemas que eu vou falar mais para frente é que eu consigo atrelar uma pessoa. Além disso, a gente tem aqui, por fim, o controle e versionamento dos arquivos, que é o que a gente vê também nessa imagem mais à frente. O versionamento, cada vez que eu atualizo o documento, ele vai ficando registrado. Por exemplo, V1, V2, V4, V5, V9, V12 e assim por diante. Eu ainda tenho a rastreabilidade de quem subiu essa atualização, qual horário e dia. E se eu precisar, em algum momento, comparar a versão V20 com a V1 ou V5 e assim por diante, eu consigo fazer essa comparação, porque todo esse histórico está armazenado dentro do BIM 360. Algo muito legal sobre as versões é que isso garante que qualquer um que acessar esse ambiente vai ter acesso sempre à versão mais atualizada do meu arquivo. Isso pensando também no ambiente de obra, pensando que a pessoa que está lá no escritório e a pessoa que está na obra consegue acessar o mesmo arquivo. Sobre os problemas, ou ocorrências. Os problemas, eles podem ser abertos sem nenhuma conexão, apenas uma correção genérica, ou ela pode ser atrelada a um documento e uma especificação de local. Essa especificação de local, ela vai ter um pino que ela vai mostrar, claro, para a pessoa que precisar corrigir onde é o problema, mas ela também conta com as causas e tipos. Eu posso falar que esse problema, por exemplo, é um problema de compatibilidade de projeto. Ou eu posso falar que esse problema é um problema de construtibilidade, ou até um problema de design. Independente da causa do meu problema, eu também consigo atrelar uma pessoa que vai corrigir. Muitas vezes é até uma empresa terceirizada ou alguém da minha equipe, não necessariamente eu mesma. Eu vou direcionar esse problema para a pessoa, empresa ou função que ela exerce para corrigir. Consigo atrelar ainda uma data para ela ser notificada e vincular um documento para ela saber o que precisa ser corrigido. Esse processo, em que a pessoa vai receber o problema, ela recebe o documento que ela precisa, ela consegue conferir ali o lugar que está o problema, ela consegue responder, arrumar, corrigir, atualizar a versão, e só a pessoa que criou vai conseguir fechar e falar que esse problema realmente foi resolvido. Esse processo ele pode ser mais do que só uma resposta, pode ser ali uma conexão de você falar qual é a informação que precisa ser corrigida, ter um esclarecimento, corrigir a informação. E essas informações, elas são muito importantes quando você pensa em um ambiente de obras. Por quê? Quando você está na obra, você perde grande parte da rastreabilidade dos problemas e da conexão do projeto que está lá no escritório e do que está acontecendo na obra. Quando a gente está na obra, muitas vezes a gente tem um papel. Esse papel, rapidamente, ele pode ficar obsoleto. E a atualização, ela precisa ser feita novamente. Então, impresso novamente, levado até a obra. Se você tem um dispositivo móvel que você consegue conferir a última versão, você sempre vai ter acesso à informação mais atualizada. Além disso, um problema que está atrelado aos problemas é você levar todas essas especificações para quem deve corrigir. Na obra, a gente tem muitos mini problemas, que vão sobrecarregando correções que precisam ser feitas no projeto. E quando a gente vai ver a atualização, a obra não está atualizada como o projeto ou vice-versa. E até hoje, muitas vezes as informações elas não são levadas como deviam, acabam se perdendo, e a gente perde, mais uma vez, a rastreabilidade dos problemas a serem corrigidos. Quando a gente tem um ambiente digitalizado, na própria obra eu já vejo o problema, vou até o documento e crio essa ocorrência, esse problema. Direciono, talvez, para o escritório, para o meu encarregado, para o meu engenheiro, chefe, para quem for, E eu já direciono também uma data de correção, quem precisa corrigir, quem é o dono desse problema. Essas informações vão tornar tudo que eu estou fazendo na obra muito mais próximo do projeto, inclusive muito mais rastreável num processo como um todo.
E agora, falando especificamente da digitalização do canteiro de obras, imaginem que eu preciso de um ambiente para visualizar todos esses meus documentos o mais atualizado possível. Esse ambiente é o BIM 360. Esse ambiente, essa solução, né, na verdade, ela precisa ser instalada no dispositivo móvel, pode ser o tablet ou mobile. É só você baixar a partir da Play Store ou Apple Store. Esse aplicativo, né, dentro desse ambiente, você vai conseguir visualizar os documentos, você vai conseguir criar marcações que forem necessárias, fazer checklists de verificação e criar ocorrências. E agora, só fazendo o link com o que eu apresentei para vocês lá no começo, tudo que eu estiver falando aqui de obra, especificamente nessa telinha, seja visualizar o documento, criar as marcações na obra, fazer checklist de verificação, criar os probleminhas lá da obra, eu estou usando o módulo Build. O Build ele é indicado sempre para a parte de obra. Ele tem esse plus, né, mais do BIM 360 Docs. Esse dispositivo móvel, ele tem uma grande facilidade que é ele poder ser usado offline. Isso porque, quando a gente fala de obra, às vezes não tem o melhor Wi-Fi, né, não tem o melhor acesso aos dados móveis, mas também tem trechos, né, que é muito longe, não fica bacana, eu preciso visualizar alguma coisa offline. Para isso, eu só preciso fazer um download de todos esses documentos, ou até das checklists que eu preciso fazer. As checklists, elas podem ser todas cadastradas e personalizadas aqui dentro também. Depois, né, desse dia offline, que eu carreguei as informações, todas as ocorrências, checklists, marcações no documento vão ficar ali no meu tablet. Assim que eu conectar com o Wi-Fi, eu ter acesso à internet novamente, eu recarrego e abasteço as informações no BIM 360. E depois, se eu quiser retirar as informações ali do tablet, eu posso só limpar o cachê. Mas para isso, sempre atualizar o BIM 360 online. Isso, apesar, né, de ter esse percurso offline, eu ainda consigo uma rastreabilidade, compatibilização muito maior entre projeto e obra. E além, né, de ter essa visualização, fazer esse acompanhamento, a gente também pensa em um ambiente bacana para os tomadores de decisão. A gente vai falar sobre o módulo Insights. Imaginem que todas as informações, lembra que eu falei para vocês sobre causa dos problemas? Problema pode ser de tempo, pode ser de design, pode ser um problema de compatibilização de projeto. Então, os tipos, né, as causas dos problemas. Qual empresa está tendo mais problema, não está corrigindo, não está abrindo? Não está fechando, né, os problemas em aberto, qual empresa está vencendo os problemas, isso porque normalmente a gente também tem as terceirizadas. Então, todo esse acompanhamento de dados que aconteceu no meu projeto, de revisão, de problema, checklist, todas essas verificações, eu consigo na aba Insights acompanhar. E algo muito legal é que essas informações elas podem ser visualizadas pelos tomadores de decisão, e nessa imagem que a gente vê à esquerda, a gente está vendo uma sala de controle, em que na tela a gente tem a centralização de todas as informações desse projeto em específico, as informações mais críticas que precisam de atenção, os problemas que precisam ser corrigidos, as empresas que precisam corrigir, que eu preciso cobrar informação, ou até mesmo qual é o tipo de problema que eu mais estou tendo. Será que é de tempo? Será que é de problema de projeto? E eu consigo também ter melhores resultados quando eu tenho um acompanhamento dessas informações. Nessa tela que a gente tem à direita, a gente está vendo aqui um celular, é uma automatização dos dados carregados através do Forge dentro do Power BI. Pessoal, a parte de digitalização do canteiro de obras foi isso. Eu vou começar a falar para vocês um pouquinho, né, das soluções que eu falei, do Revit, do Recap, do Navisworks. Se vocês tiverem dúvidas sobre o processo de digitalização do canteiro de obra, a gente pode discutir, mas basicamente a gente tinha aqueles 3 pilares, né, lá no início, em que a gente vai pensar na captura, a gente vai pensar na modelagem, né, e acompanhamento 4D, e vai pensar na digitalização em si, que é esse processo de levar para um ambiente digital e disponibilizar sempre a última versão e ter o acompanhamento do processo na obra e no escritório.
Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a FF University, que é a nossa plataforma. A nossa plataforma, ela foi desenvolvida para ser uma fonte única de informações desse nosso meio da EC, arquitetura, engenharia e construção. A FF University, ela não tem apenas cursos, né? Ela tem e-books novos, ela tem webinars, entrevistas com alguns nossos clientes, tem e-books de cases de sucesso, inclusive sobre digitalização do canteiro de obras. Nós temos sempre eventos online, a nossa agenda é bem recheada, então vocês podem acompanhar ali, a maioria dos eventos online são gratuitos, vocês podem tanto se inscrever quanto assistir os que já passaram. Eles têm assuntos sempre diferentes. Posso ter para saneamento, para automatização com Forge, digitalização desse canteiro de obras, implantação em alguns dos nossos maiores clientes. Todas essas informações já estão disponíveis na plataforma. Além disso, nós também temos e-books, artigos e What's News. Lá no comecinho eu falei para vocês, né, sobre até o decreto, que tinha artigo falando sobre. Lá no nosso site a gente já desenvolve, né, todo o time técnico desenvolve artigos sempre de melhorias, processos, melhores práticas ou novidades do nosso mercado. A FF University acabou se tornando a centralizadora, né, dessas informações, então sempre tem e-books novos, também são gratuitos, e tem algumas coisinhas especiais ali para quem for assinante da plataforma. Artigos e What's News de novidades do mercado. Além disso, nós temos os nossos cursos, voltados tanto para edificações quanto para infraestrutura. Alguns dos cursos já estão lançados e alguns são nossos próximos lançamentos. Nós temos uma agenda bem recheada até o fim do ano, então eu indico que vocês vão acompanhando ali, o curso que você quer pode estar para sair também. Os cursos de Revit Arquitetura, Navisworks, Introdução ao Geoprocessamento para o mercado de EC, Fluxo BIM para edificações, Civil 3D e BIM 360 Docs já estão disponíveis na plataforma. Nossos próximos lançamentos nas próximas semanas vão ser Revit MP, que é toda a parte de sistemas, elétrica, ar-condicionado e hidráulica. Recap Pro, que é aquela captura da realidade, então dentro do Recap você aprender a trabalhar no 20 pontos, trabalhar as informações, até você conseguir levar para um software de modelagem. E por fim, o BIM 360 Design. Eu não falei muito do design na apresentação, mas só para explicar rapidamente, ele é super indicado principalmente para a equipe de projeto, né, projetistas ali. Então, equipes multidisciplinares trabalham muito bem no BIM 360 Design. Os nossos cursos já estão disponíveis na plataforma e o primeiro, que é o que a gente vê aqui como projeto de infraestrutura com Civil 3D, ele está com os 4 primeiros módulos gratuitos. Então, quem tiver interesse ou quiser saber o que o Civil faz, vocês já podem visualizar os 4 primeiros módulos e na próxima semana ele vai ser lançado completo para quem quiser adquirir. E aí eu tenho uma novidade também sobre os preços para todo mundo que estiver assistindo a nossa palestra. O treinamento de fluxo BIM para edificações, ele é um treinamento bem completo, mas ele tem um formatinho um pouquinho diferente. Ele vai ser realizado ao vivo no dia 22 a 25 de setembro, das 8h30 às 5h30. Ele vai ser ministrado por mim via Zoom. Esse curso ele é super completo porque ele fala sobre basicamente todos os softwares que eu falei aqui, pensando lá na EC Collection. O primeiro deles seria o Recap, o segundo, o Revit, e o terceiro, Navisworks. Então, dentro de um único curso, ao vivo, você veria todos esses pontos, pensando sempre nesse processo da edificação. Trabalhar a captura, fazer a modelagem e pensar em levantamento de quantitativos, compatibilização de orçamentos e toda essa análise e simulação do seu modelo. E, por fim, né, a parte boa de todos os cursos que eu apresentei para vocês e essas soluções é que vocês vão ter descontos. Então, quem quiser printar a tela, tirar uma foto, os cupons são válidos até 5 de outubro. Cada curso tem um cupom específico. Já temos o cupom, então, para o curso de naves, para a parte de BIM 360 Docs, para modelagem BIM com Revit e para o fluxo BIM para edificações. Só lembrando que o fluxo BIM para edificações ele vai ser ao vivo. Os outros 3 eles já estão disponíveis na nossa plataforma e podem ser adquiridos e realizados aí dentro de um período de tempo, no tempo que vocês acharem melhor. Lembrando também que aqui eu deixei o acesso
mas se vocês jogarem no Google, vocês já vão encontrar a nossa plataforma através de FF University. Pessoal, agora acho que é legal a gente abrir para as perguntas. Eu vou parar de compartilhar minha tela e aí a gente vai discutir um pouquinho, tá bom? Pessoal, eu vou voltar um pouquinho aqui no chat, mas se vocês quiserem mandar a pergunta de novo porque eu não estou lendo, fiquem à vontade, tá bom? Bom, eu vou começar de baixo para cima. Acho que vai ficar mais fácil, será? Acho que não, né? Eu vou subir um pouquinho quanto der aqui. Ô, Larissa, tudo bem? Oi, Arthur, tudo bem? Eu dei uma selecionada aqui nas perguntas que foram aparecendo. Ah, ótimo. Quer me passar? Quer ir falando para mim? Deixa eu buscar a primeira aqui. Foi a respeito de custo, né? Eu vou replicar na tela aqui. Perfeito. A primeira pergunta foi... Se o Naves é caro, é essa? Tem essa e também já na sequência a respeito dos treinamentos que você já apresentou, né, como finalizando a sua apresentação, né, que a FF ela oferece. Perfeito. Bruna, vou responder as duas bem rapidinho, porque eu acho que tá simples. O Naves, ele tem um preço X. Porém, toda empresa ou até pessoa profissional, né, autônomo, se adquiriu a EC Collection, que é aquela coleção de 26 softwares que você não precisa usar todos, sai muito melhor. A EC Collection é mais barata do que eu comprar Naves e Revit. Então, é um incentivo mesmo da Autodesk para essa conexão BIM e profissionais trabalhando colaborativamente. Então, tem essa facilidade aí. E vocês são alunos, né? Deixa eu contar uma coisa que talvez nem todo mundo saiba. A Autodesk libera, né, no tempo que vocês são estudantes, que vocês façam cadastro na plataforma e façam uso dos softwares nesse período. Você precisa fazer um cadastro bem simples, mandar ali, acho que, o certificado da faculdade, né? Cadastrar certinho as informações do seu curso, do seu campo, tudo certinho, e aí você consegue baixar. Então, enquanto vocês forem estudantes, aproveitem, façam os treinamentos, se habilitem, né, nas soluções, porque são muito bacanas e estão sendo muito usadas no mercado. Os treinamentos, eu até deixei ali alguns preços, né? Mas vocês têm os cupons de desconto, e eu não falei de quanto, né? O cupom de desconto para vocês é de 20%. Então, aproveitem até 5 de outubro. Se nem todo mundo pegou, eu qualquer coisa passo para o Arthur quais são os cupons e aí ele pode disponibilizar para vocês, tá bom? Show de bola. Pode ser dessa forma aí também, para quem não conseguiu dar um print na tela naquele momento. Quem não conseguiu aparecer, né? Pode aproveitar depois. Isso. A Rossane, ela perguntou como aprender tudo isso, né? Que naquele momento você estava falando muita informação. E eu venho e reformulo a pergunta dela. Qual seria a sequência ideal, assim, para a gente sair do zero e chegar na digitalização do canteiro de obras? Quais seriam a sequência ideal para focar nos estudos? Legal, é bastante coisa, né? Eu não aprendi tudo de uma vez também não, Rosane. Foi aos poucos, eu primeiro aprendi, vou falar por mim, depois como a gente pode fazer. Eu primeiro aprendi o Revit, eu usava desde a faculdade, então foi uma facilidade ali para mim, porque eu já tinha certo domínio. Me especializei, hoje eu sou certificada profissionalmente pela certificação em Revit. Depois disso, eu fiz o Navis, foi quando eu comecei a ver a importância do Navis. Depois eu fiz o recap, então eu aprendi a mexer no recap, que é até bem simples. Pode parecer confuso, nuvem de pontos, muita informação, mas só para contar para vocês, é um treinamento de 4 horas. Então, ele acaba sendo até bem simples. E o BIM 360 também é um treinamento bem rápido. Eu aprendi muito, claro, mexendo, eu mexo todos os dias, a gente faz consultoria, treinamento, atende clientes, projetos, então a gente acaba se especializando cada vez mais. Mas foi nessa linha assim que eu aprendi cada um deles. E uma facilidade, talvez, que seja legal para vocês, é o treinamento de fluxo BIM para edificações. Talvez nem todo mundo consiga participar dessa turma, mas é um treinamento que a FF oferece, então vocês podem ficar de olho, que é um treinamento que já inclui recap, Revit e Navisworks. E aí ele é focado na modelagem ali da edificação, né? Esse fluxo BIM para edificação. E pode ser uma facilidade para vocês também. Respondi a pergunta, Rosane? Se tiver alguma coisa para completar, pode mandar aqui, tá bom?
Eu tenho uma pergunta para fazer. A gente se apresentou lá no início da sua fala, que no ano que vem, né, nós já vamos ser, pelo menos nas obras públicas, apresentar os projetos em modelagem BIM, certo? Como você vê a aceitação Brasil, porque no Brasil, porque aqui na nossa região a gente tem que o pessoal, ele, apesar de ter esse decreto, a gente está vendo progressivamente, nem todos os escritórios ainda estão trabalhando, né, com a metodologia BIM. O que você vê no Brasil, né? Você que, como já membro aí da UF, ministra palestras e cursos para o Brasil todo, qual que é a sua visão? Se a gente está progredindo, se a gente está estagnado, e como que você tiver essa informação, como que o mundo está em relação a isso também? Lá fora, o BIM já é normal há uns 4, 5 anos. Então, existem países que já estão muito tempo trabalhando. Mas isso é até bom, porque aí a gente sabe qual caminho seguir, quais as melhores práticas. Então, isso ajuda muito, né? A gente saber como fazer aqui dentro. No nosso território nacional, existem empresas aí que estão buscando excelência BIM, são destaques no mercado. Algumas empresas super importantes que a gente atende. Isso é muito legal, mas isso acontece principalmente no setor privado. Já no setor público, foi uma obrigatoriedade. Então, algumas empresas públicas que a gente atende teve que mudar, né? Ela teve que fazer treinamento, teve que se adequar, tem consultoria que a gente atende até hoje. Então, empresas importantes que eu mostrei lá na apresentação do começo, a gente atende até hoje. CPTM, Sabesp, CDHU, são empresas que a gente acompanha até hoje. Às vezes, depende de empresa para empresa, o processo é um pouquinho mais devagar, porque existe uma restrição, né? A gente sempre tem isso da mudança, né? Quando a gente vai fazer essa mudança muito bruta, né? A gente tem esse primeiro receio. Mas, em geral, está tendo uma aceitação bem legal. Grande parte das empresas estão nos procurando, então elas já sentem essa necessidade. Então, eu sinto que a partir de agora, na verdade, nos últimos anos, a movimentação só cresceu. E está sendo bem legal em geral, viu, Arthur? Eu acho que está crescendo bastante e a gente está andando para isso. Finalmente, eu sinto que estamos no caminho do BIM. Legal. Eu tenho outra pergunta ainda para fazer, agora mais específico com o que você falou sobre digitalização de canteiro de obras. No ato da modelagem, eu tive um pequeno problema aqui com o meu computador, não sei nem se a transmissão deu uma queda aqui. O meu computador desligou sem querer e eu retornei. Talvez eu tenha perdido. No ato da modelagem, você já consegue definir quem são as empresas que serão envolvidas naquele determinado serviço? Se naquele BIM 360 já está incluso também o cronograma da obra, eles conseguem acompanhar também esse progresso para programar a entrada de equipes e tudo mais. Eles têm todo esse acompanhamento, os encarregados? Sim, é um acompanhamento muito importante e que, principalmente quando a gente fala de BIM 360 Design, a gente consegue cadastrar equipes diferentes. Então, é muito bom para fazer o acompanhamento. Você consegue rastrear cada entrega de cada equipe diferente. Por exemplo, de ar-condicionado, equipe de elétrica, equipe de arquitetura, equipe de estrutura e assim por diante. Então, no BIM 360 é legal. Dentro do Revit, por exemplo, né, para modelar, também dá para cadastrar pessoas diferentes, né? Você trabalhar com work sharing, que é você trabalhar colaborativamente ou no BIM 360 ou na rede da empresa ou terceirizado, né? Depende. Mas acho que em geral é isso, Arthur. Dá sim para ser feito. É importante, na verdade, ser feito, né, ser previsto, e tanto dentro da solução quanto dentro do BIM 360. E dentro do BIM 360, você ainda cadastra a função da pessoa, por exemplo, arquiteto, engenheiro e assim por diante. Então, você dá permissão ou falar que tal pessoa vai entregar, fazer alguma solicitação, direcionar algum problema para ela, fica muito mais prático. E Arthur, eu olhei rapidinho aqui no chat e vi que a Rosane completou que em época de pandemia essa automação é perfeita. A gente teve uma procura pelo BIM 360 muito grande em época de pandemia. Até porque precisa centralizar, precisa trabalhar, precisa ter os projetos ali.
Foi muito grande. A Autodesk até deixou ali por, se eu não me engano, 60 dias gratuita para os clientes, eles testaram e foi bem legal o retorno. A gente teve bastante treinamento e consultoria sobre isso também. Show. Até apareceram mais algumas perguntas aqui, eu vou publicar na tela aqui. Né, uma pergunta do Vitor. Quais são os equipamentos necessários para o desenvolvimento da nuvem de pontos no programa? Você precisa fazer a captura, né? Então, primeiro, você pode escolher entre drone ou pelo laser scan. Eu até falei, né, que existem empresas terceirizadas, se a sua empresa, né, quiser ter o seu próprio drone ou laser scan, também é uma opção. A partir do momento que você tem essa captura, você vai abrir ela dentro do recap. O recap é onde você vai trabalhar ali, né? Você vai limpar a nuvem, vai trabalhar informações. E aí, até como eu falei, é um treinamento bem simples, de 4 horas. Você consegue fazer todo esse trabalho de importar, ver ali a qualidade da nuvem, trabalhar a nuvem, deixar ela perfeita para a parte de modelagem ou para acompanhar a obra, né? Temos essas duas opções. A Edna perguntou, Larissa, você como profissional jovem, quais foram as dificuldades que você encontrou profissionalmente e principalmente com a adaptação dessas plataformas? Edna, eu acho que o lado bom é que eu já estou com todas ali na ponta da língua, né? Eu acabei tendo acesso, né, o contato com parte dessas soluções ainda na faculdade. Mesmo na faculdade, eu já trabalhava nessa parte de consultoria e tecnologia, então eu acabei me atualizando, principalmente ali com o que tinha de novo no mercado, e eu senti que, na verdade, foi uma facilidade para mim, porque eu consegui me adequar no mercado atual de uma forma muito mais prática. Existem empresas, né, que as pessoas trabalham há anos de uma forma muito específica, né, às vezes até AutoCAD ainda, normalmente AutoCAD ainda. E essa mudança de processo é muito mais difícil, né? Você tem uma dinâmica, um dia a dia. E para mim, eu senti que, na verdade, foi mais fácil. Larissa, temos mais 2 perguntas aqui, acho que a gente tem que finalizar por conta do horário, infelizmente, que a gente podia ficar conversando aqui. Muita novidade aqui para a gente, então eu acredito que todo mundo aqui vai ter alguma dúvida, só está com algum receiozinho de mandar a pergunta ali. Mas temos aqui, ó, uma pergunta do Alessandro, né, na qual ele pergunta quanto que pode cobrar por um projeto em BIM. Eu reformulo ainda, o quanto que isso valoriza um projeto na sua venda? O que você me disse? Quando a gente pensa, né, em ficar comprando software, plataforma, a gente sempre pensa que isso é um gasto, né? Mas quando a gente começa a pensar que isso, na verdade, é um investimento, isso muda completamente a forma como a gente visualiza a solução. É muito fácil comparar o preço do AutoCAD, sei lá, né, do Revit, ou comparar o BIM 360 e não usar nada para armazenar. Mas o ganho de produtividade que você tem é absurdo, né? É incrível. Você tem um avanço ali em ganho de produtividade, tempo é dinheiro, então você ganha coisa de 30 dias de obra. E até algo legal para vocês verem, no site da Autodesk, eles normalmente publicam algumas novidades, né? Sempre que tem premiação. E eu acho que há 1 ou 2 anos atrás, teve premiação de algumas empresas que usaram BIM no seu processo. E usaram softwares Autodesk. E aí eles têm, assim, informações muito legais. Ganhou 15 dias no final, tipo, usou o processo BIM, 15 dias a menos, assim, de obra, entregou a obra antes do prazo. Então, na verdade, a questão, né, do custo acaba sendo uma forma de você economizar no processo final. E aí, na verdade, Alessandro, o que precisa ser feito, né? Claro, você vai calcular tudo o que você vai ter de gasto. Se você tem a plataforma, você vai ter ela por 1 ano ou 3 anos. Então, você vai diluindo ao longo de vários projetos. O número de projetos dentro do ambiente, o número de informações que você vai colocar é ilimitado. O que você vai acabar mudando ali o preço é quantos usuários você vai ter, tá bom? Mas aí, se vocês tiverem dúvida de precificação comercial, eu não sei muito. A gente pode falar e mandar para o nosso comercial, tá? Como é mostrado ou feita a integração dos clashes no Navis e no BIM 360 Docs? Os clashes, eles só são vistos no Navisworks. Você tem que escolher 2 disciplinas, ele até ilustrou no videozinho em verde e amarelo.
ele vai pesquisar dentro de todo aquele modelo federado e vai te falar uma lista enorme de tudo que está dando interferência. E, claro, existem os falsos clashes, que são informações que você está de acordo e informações que realmente você precisa corrigir dentro do projeto. O lado bom é que, às vezes, só de abaixar um ar-condicionado, subir ali um forro, você já soluciona vários itens que estavam dando interferência. Já no BIM 360, você consegue fazer uma detecção parecida usando o módulo do BIM 360 Coordinate, tá bom, Daniel? Beleza, Larissa. Muito boa a sua apresentação. Nós tivemos uma outra pergunta ali, né? Mas eu acho que já foi respondida, né? O que dizia a respeito do futuro do BIM, né? Então, assim, a gente acompanha o que está acontecendo globalmente. Você falou que no mundo, os principais países aí já estão desenvolvendo há muito tempo esses processos aí que envolvem o BIM. Então, eu acho que é o futuro, né, dos projetos, são as informações, né, que estão contidas nele. Perfeito, muito bem completado, Arthur. Lembrando que na nossa plataforma, tanto do site da FF Solutions quanto da FF University, tem artigos e webinars e outras entrevistas com clientes que a gente fala sobre isso. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha, vale super a pena. Beleza, Larissa, eu agradeço imensamente a sua participação aqui na nossa semana acadêmica, foi de muito proveito, muita informação, né? Acho que cada uma daqueles pontuações que você ia fazendo na digitalização do canteiro de obra merece uma palestra específica, porque acho que tem muita coisa, né? Pelo menos muito detalhe. Apresentou o tema para nós, mas acredito que para quem queira se aprofundar, tem que pesquisar. Nos dias de hoje tem vários webinars que ocorrem, né? Então tem que ficar ligado em tudo, né? No que acontece no mundo e procurar cursos, livros e se capacitar cada vez mais para se manter alinhado aí com o que está acontecendo, né? Na nossa realidade de projeto. Agradeço demais a participação de vocês. Mas se quiser fazer uma consideração final aí, fique à vontade. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Eu acho que eu passei muito rápido ali no final, mas se vocês quiserem entrar em contato, lá na plataforma tem alguns acessos mais fáceis comigo. Tem como vocês assistirem webinars para se atualizar, como o Arthur falou. Então, isso é muito legal. E a gente também está super empenhado, né? A FF, ela sempre busca mostrar para os nossos clientes, para alunos, estudantes, como que o BIM está se desenvolvendo no mundo. Então, muito obrigada a todo mundo que participou e fiquem atentos lá aos próximos conteúdos. Obrigada, pessoal, foi um prazer. Obrigada pelos parabéns aí nos comentários. Pessoal, nós voltamos daqui a pouquinho, né, com a nossa segunda palestra, vamos dar um pequeno intervalo, e assim como nós fizemos ontem, às 8h35 a gente retorna para a segunda apresentação, dá um tempo para vocês tomarem uma água aí, pelo menos. Beleza? Muito obrigado, Larissa, e se Deus quiser, a gente se vê em breve aí com outras parcerias. Com certeza. Perfeito, Arthur. Até breve. Tchau, tchau, pessoal.